Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana a gente falou um pouco sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, que o que significa isso, né? E basicamente quando a gente falou, né, sobre integração, deu a definição de integral, a gente estava preocupado em calcular a área debaixo do gráfico. Então, quando a gente criou a integral lá atrás, né, integral de a até b, né, de um f de x dx, isso aqui era o limite, né, de n tendendo ao infinito das somas que aí você escolhia, né, se você pegava ou a soma superior ou a soma inferior, né. Então a gente tinha um certo limite, né. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: quando a gente pega o teorema fundamental do cálculo, ele dá a seguinte relação, que antes lembra que era muito complicado, né? A gente está calculando a integral usando esse limite de somatórios, né? Agora, o teorema fundamental do cálculo, o que ele vai falar para a gente? Vai falar que a gente consegue relacionar integrais com derivadas. E isso vai dar um jeito de cálculo muito mais simples do que esse que a gente viu na aula passada, tá? Aí eu não vou estar fazendo as demonstrações do teorema fundamental do cálculo, né, já que aqui a gente quer fazer um resumo, né, algo mais curto, mas eu fiz em sala de aula a demonstração e também tá nas notas de aula, tá? Para quem quiser ver os detalhes. Aliás, é uma demonstração muito bacana assim de fazer, tá? Então, beleza, o que esse teorema diz, né? Ele diz o seguinte, ó, que se f for contínua no domínio, né, no intervalo, onde esse domínio é um intervalo fechado, né, de a até b, tá? A gente pode definir uma função g, que repara o seguinte, né, que a, a variável ela está aqui no limite superior de integração, tá? Então, o teorema diz o seguinte, né, que aí essa função ela vai ser derivável, né? Ou seja, é possível calcular a derivada dela, e a derivada vai ser exatamente a f. Então, aqui que a gente faz essa ponte, né, de imaginar como se a derivada, né, e a integral fossem, entre aspas, né, operações inversas, né? Tá certo? Bom, então, como é que a gente usaria esse teorema, né? Daria para a gente usar da seguinte forma, olha. A gente poderia, por exemplo, perguntar o que é a derivada, né, dessa integral aqui, né? De zero até x de t quadrado dt, né? O teorema fundamental do cálculo diz o quê, né? Que, bom, a g, a f, ela é contínua, né? Certo? Ela é contínua nesse domínio aqui, né? No caso, eu posso estar falando que a minha f... Primeiro tem que dar um domínio para f, né? Então, suponha que a nossa f, ela, ela sai de zero até um e chega em r, tá? E aí o nosso x, ele está variando aqui dentro, tá certo? Então, repara o seguinte, né, que quando a gente calcula a integral, né, daqui até aqui, a gente calcula toda essa área debaixo do gráfico, né? Quando a gente está olhando essa função, a gente está calculando a área que vai daqui até esse x aqui, tá certo? Beleza? Então, essa integral, na verdade, ela vai calcular a área que vai, né, de zero até esse x, tá certo? E pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem o quê? Que isso daqui, como essa função ela vai ser contínua, né, no intervalo 0, 1,
Então, eu posso aplicar o teorema e isso daqui vai ser igual a x quadrado, certo? Ó, g' de x é igual a f de x, tá? Aí você só troca o que está aqui no t pelo x. Então, como nossa função aqui é t quadrado, né? No caso, nosso f de t, ele é t quadrado, né? Então, a gente trocando o t pelo x vai ficar x quadrado. Tudo bem? Ok. A gente pode pegar um outro exemplo também que está nas notas de aula, que esse eu acho que eu não fiz em sala de aula, que foi o seguinte, né? Da gente encontrar o que é a derivada dessa integral aqui, ó, de 1 até x à quarta de secante de t dt. Aqui está um pouquinho diferente do que a gente estava mexendo até agora, né? Porque aqui não é x, né? É x à quarta, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se a gente considerar uma função g como sendo a integral de 1 até x secante de t dt, aí aqui tudo bem, né? Nessa condição eu consigo calcular a derivada usando a primeira versão aqui do teorema fundamental do cálculo, né? Tá certo? Que é a parte 1 aqui. Ok, mas ainda não está igual, né? Então, como é que a gente pode resolver isso? Bom, a gente pode definir uma outra função, que eu vou chamar de h de x, que é x à quarta. E aí, vocês podem reparar o seguinte, que quando eu componho as duas, g e h de x, isso daqui vai ficar igual à integral, né? Aí, no caso, eu vou substituir, né, o que está aqui dentro do g pelo h, né? Então, você pode colocar o h de x aqui em cima, tá? Secante de t, dt, e é isso, né? E aí a gente retorna, né? Que só eu substituir o meu h de x pelo que ele é, né? Que é x à quarta, aí temos isso aqui. Beleza. E o que a gente está interessado em fazer? Em calcular a derivada disso, né? Então, lembre-se do que é a derivada de uma função composta, né? Então, eu pegar e derivar isso aqui é a regra da cadeia que a gente aplica, né? Então, a gente vai pegar a derivada do de fora, tá certo? Vezes a derivada do de dentro, tá certo? Então, vamos lá. A derivada do de fora vai ser o quê? A derivada do de fora vai ser eu derivar a g, né, de h de x. Então, quando eu derivo isso, o que vai dar? Vai dar secante da variável que está aqui em cima. Tá? Então, essa primeira parte aqui vai ser secante da variável que está ali em cima, né? Que é o nosso h de x, que é o x à quarta, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é o quê? É derivar x elevado à quarta potência, que é 4x ao cubo. Tá certo? Então, também pode aparecer nesses casos em que a gente tem composição de função. Tá certo? Muito bem. Essa aqui foi a primeira versão, né, do Teorema Fundamental do Cálculo, que essa versão ela simplesmente garante que
a gente pode enxergar derivadas e integrais como operações inversas. Agora, a próxima versão que a gente vai ver, ela dá um método para a gente calcular integrais definidas, usando o que a gente vai chamar de primitiva, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui para a gente. Então, a segunda versão que temos é o seguinte, né? Que se a gente tem que se a f for contínua, tá? No intervalo fechado, então a gente consegue calcular, né? A integral de a até b de f de x dx como sendo essa subtração dessas f's maiúsculas do limite superior menos o limite inferior, onde essa f maiúscula é qualquer primitivo de f. O que é primitiva de f, né? Aí eu já explico aqui, né? Primitiva é o seguinte, né? É qual função que eu derivo que dá a f, tá? Bom, você pode imaginar com relação à primitiva, imagina o seguinte, ó. Você tem a função cosseno de x. Imagina que a sua f de x é igual a cosseno de x, tá? Aí eu quero descobrir qual que é a função que eu derivo que dá cosseno de x. Então, essa função vai ser a seno. Ah, mas beleza, eu derivando o seno de x dá cosseno. Mas se eu colocar seno de x mais 1, também funciona. Se eu colocar seno de x mais 2, também funciona também, né? Porque se eu derivo constante dá zero, né? Então, meio que a gente pode concluir, né, que primitivas, né, vão ser qualquer função que, tipo, você imagina, qual função que eu derivo que dá a função em questão? Mais uma constante real, né? Porque derivar a constante sempre vai dar zero, tá certo? Mas em geral, a gente acaba pegando a primitiva com constante zero, né? Porque fala que f pode ser qualquer primitiva, né? Então, pega com constante zero mesmo, porque no final não vai fazer diferença, né? Porque quando você pega, por exemplo, o f de b aqui, ó, no nosso caso, né? Tipo, sei lá, f de b menos f de a. Que aí nesse exemplo é o quê, né? Seria seno de b, talvez ser seno de b mais k menos seno de a menos k, né? Porque vai ser menos esse, né? Então o k vai embora com menos k, né? Então vai sobrar só o seno de b menos seno de a. Então não precisa pegar esse k quando a gente vai estar fazendo esse cálculo aqui envolvendo as primitivas, né? Porque as constantes vão se cancelar, tá certo? É, Aí, nas notas de aula, eu mostro, né, que, olha, realmente, né, tipo, qualquer primitiva vai ter essa cara, né, vai ser a função que eu derivo, né, mais uma constante, tá? Que aí tem dois lemas, né, antes desse teorema, que eu provo lá para mostrar isso. E são bem curtinhos, viu, gente? Vale super a pena, assim, dar uma olhada para entender como é que funciona isso, tá certo? Ok, então vamos ver como é que a gente aplica, né, essa versão do teorema fundamental do cálculo. Então vamos pegar o seguinte exemplo, né? Vamos começar com um exemplo aqui bem tranquilo, que é como é que a gente calcularia. E outra, né? Só lembrando, né, que essa integral aqui a gente chama de integral definida, né? Porque ela está definida neste intervalo fechado, né? Que vai do limite inferior até o limite superior de integração, né? Que nesse caso é de 1 até 3.
Então, quando você se depara com essa situação, a primeira pergunta que você faz é o seguinte: quem é a primitiva do e de x? Ou seja, qual que é a função que é o derivo que dá e de x? Bom, vai ser exatamente e de x, tá certo? E agora, essa aqui faz o papel da nossa f maiúscula. E a gente precisa agora fazer aquele cálculo, né, do e de x aplicado no limite superior menos e de x aplicado no limite inferior. Para isso, a gente costuma adotar a seguinte notação, né? Uma vez que você calcula a primitiva, a gente costuma colocar essa barra lateral só para ficar claro que a gente vai fazer esse tipo de operação. Então, aí aqui a gente aplica, né? Então, a gente tem que isso aqui vai dar e elevado ao cubo menos e elevado a 1, que é o próprio e, né? Então, isso aqui vai dar e elevado ao cubo menos e. Viu, gente? Bem tranquilo, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Lembra que na aula passada a gente estava preocupado em calcular a área debaixo deste gráfico aqui? Que a gente estava preocupado em calcular a área debaixo desse gráfico, né? E deu muito trabalho, né? Que a gente meio que quebrou nas somas inferiores, né? Nas somas superiores, aliás, né? Fizemos todo aquele somatório, aquele limite, né? E para concluir que essa área ela vale um terço. Vamos usar agora essa técnica que a gente aprendeu para ver como é que a gente calcula usando o teorema fundamental do cálculo, né? Então, beleza. Então, aqui você pensa o seguinte, né? Quem que é primitivo de x ao quadrado? Aí você pensa, bom, se eu pego x ao cubo, o expoente cai, certo? Se eu derivar x ao cubo, isso aqui vai dar 3x ao quadrado, né? Mas ainda não é o que a gente quer. Então, a gente precisa dar um jeito de compensar esse 3 que cai, né? Bom, aí você pode fazer o seguinte, ao invés de pegar x ao cubo, pega x ao cubo dividido por 3, né? E quando você deriva isso, você tem um terço que multiplica essa variável, né? E a gente viu, né, que quando você tem constantes que multiplicam variáveis, a constante não altera, né? Você pode até tirar ela para fora aqui, nesse caso, da derivada, né? Então, nesse caso, vai ficar o 3 embaixo, você não mexe, e aí vai cair o 3 ali e ficar assim, né? E aí você vai embora com esse e você tem x quadrado. Então, a primitiva aqui vai ser x ao cubo dividido por 3, aplicado em 0,1, tá? Então, aqui a gente vai fazer a substituição, né? Então, a gente vai trocar o x por 1. Então, vai ficar 1 terço, né? Porque vai ficar 1 elevado ao cubo, que é 1, menos. E a gente troca pelo zero agora, né? Que vai dar zero, né? Então, no final, dá 1 terço também. Viu, gente? Bem mais tranquilo, né? Aí eu vou estar deixando vários exercícios para dar uma praticada. E aí, qualquer dúvida, já sabe. Ok. Ah, muito bacana até agora, né? O que que acontece, né? Então, a gente pode estar interpretando integrais agora sem o auxílio da geometria ali, né? Sem se preocupar com a área debaixo do gráfico, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. Então, a gente pode definir o que são as integrais indefinidas, né? Que a gente vai definir basicamente integrais como sendo primitivas, né? Já que a gente tem essa garantia. Então, deixa eu só escrever aqui rapidinho. Integrais indefinidas. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Agora a gente vai definir. Lá a gente definiu a integral definida, aqui vamos definir a integral indefinida.
Integral indefinida, para a gente, é a integral onde a gente não se preocupa com os limites de integração. Então, ela vai ser algo puramente formal, né? E aí, no caso, como a gente define? A gente define essa integral como sendo a primitiva, tá? Tá certo? Então, a integral indefinida é basicamente isso, né? Vai ser a função onde a derivada dessa função vai ser a própria f, né? E como a gente viu agora há pouco, podem existir infinitas, né, integrais indefinidas, né? Porque você pode pegar qualquer, você pode pegar uma primitiva e sempre estar somando constantes diferentes, né? E isso vai produzir integrais diferentes, tá? Porque vão ser funções diferentes, tá certo? Por exemplo, se a gente for calcular essa integral indefinida aqui, isso daqui vai ser a primitiva, tá certo? Mais uma constante real, certo? Onde esse r, como eu falei, é uma constante real, pertence a r. Então significa o seguinte, né, que para cada constante diferente, eu vou ter funções diferentes, tá certo? Muito bem. Aí eu deixo uma tabela, né, com 17 integrais para facilitar nossas contas, né? Com 17 integrais indefinidas, tá? E vamos fazer um exemplo aqui só para a gente ver mais ou menos como é que é, né? Mas não tem muito segredo não, viu, gente? É só meio que lembrar das propriedades de integração e fazer as contas. Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa integral aqui, aí a gente tem o seguinte, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu posso estar quebrando a integral na subtração, tá? Então, eu posso escrever isso como sendo duas integrais, né? Então, tenho aqui, ó, isso aqui, x à quarta dx menos integral 2 secante ao quadrado de x dx, tá? Qual que vai ser o próximo passo? Vai ser o seguinte, podemos retirar, né, constantes para fora da integral, né, desde que a constante esteja multiplicando toda a função que está aqui dentro, tá? Então, no caso aqui, na primeira integral temos 10 como constante, então retiramos ela. E na segunda integral temos o 2 como constante, então retiramos o 2 também. Aí agora você vai lá na tabelinha, né? E aí você vê, né, o que, que dá cada uma dessas integrais, né? Que no caso, essa primeira aqui vai seguir a mesma lógica, né, do x ao quadrado ali, né? Vai ser x à quinta, né? A primitiva, né, disso aqui vai ser x à quinta dividido por 5, né? Porque quando você deriva, cai o 5, né? E cancela com o de baixo. Então, essa primeira vai ser 10 vezes x elevado à quinta dividido por 5. Menos 2. Aí agora você vai dar uma olhada e ver o que que você... Ou pensar, né? O que que você deriva que dá secante quadrado de x, tá? Aí, no caso, vai ser tangente de x. Aí, a gente pode fazer a seguinte observação aqui, gente. Ó, deixa eu até recortar. Vou fazer um recorte aqui primeiro, tá bom? Então, se a gente calcular essa primitiva, então o certo seria o seguinte, seria a primitiva, né, mais uma constante que eu vou chamar de cal, tá bom? E aí, beleza, né? Aí vamos colocar a outra
integral, né? Só que a outra primitiva também, né? Vai ser mais uma K2, né? Aí você pode perguntar, ah, mas não é a mesma constante? Não necessariamente, né? Pode ser constantes diferentes, pode ser constantes iguais, tipo, mas como não temos garantia nenhuma, vamos colocar duas letras diferentes, né? Então agora você dá uma ajeitada aqui, né? Aí você cancela o que precisa cancelar, né? Então aqui vai dar 2 x à quinta, mais, aqui é menos, né? Menos 2 tangente de x quadrado mais, aí eu vou juntar as duas constantes, né? Então vai ser k1 menos k2, né? Ah, perdão, aqui é menos, né? Porque é menos a outra integral, né? Então aqui a gente coloca menos. Opa, dei o Ctrl Z aqui de novo, não precisava. Então, menos K2. Maravilha! Aí no final você pode fazer o seguinte, vou dar mais uma ajeitada aqui, né? Eu vou colocar o 2 em evidência, coloco o x à quinta, menos tangente de x. Isso daqui, gente, vocês podem chamar de k, uma constante, né? Porque, na pior das hipóteses, né, o k1 vai ser igual a k2, vai ser zero. Caso contrário, é uma constante, tá? Então, para não se atrapalhar nas contas, o que você pode fazer é o seguinte: você calcula as primitivas sem se preocupar com constante nenhuma, né? Vai calculando, 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 e no final você soma uma constante, tá? Que não vai ter problema, né? Porque no final você vai juntando um monte de constante no fim, tá? Tá certo, gente? Muito bem! Então, finalmente, a, a gente vai para o último conteúdo que a gente viu na nossa aula, que foi mais uma regra de derivação, de integração, perdão, que é a regra da substituição, tá? Que essa regra, ela consiste do seguinte, deixa eu copiar aqui o teorema, e aí eu já explico. Muito bem, então aqui diz o seguinte, ó, que eu tenho uma função derivável, né? Então, aqui eu vou ter uma composição de função, certo? Eu vou ter uma f composta com g, tá certo? Então, se eu tiver que a integral está nessas condições, ó, nota que é um pouquinho diferente, né, da regra da cadeia, né? Porque a regra da cadeia você teria que a derivada do de fora, né, vezes a derivada do de dentro, né? Mas aqui não, aqui você só tem o de fora vezes o de dentro, tá certo? Se caso você está nessas condições, aí você pode trocar essa integral por essa, né? O que que você pode fazer? Meio que você vai chamar isso aqui tudo de dv, né? E isso aqui vai ser seu v, tá? Basicamente é isso. Ó, porque isso aqui no caso vai virar f de v, né? Isso aqui tudo vai virar o dv, tá? Mas, repetindo, né? A demonstração rigorosa, assim, certinha, legal, né? Tá nas notas de aula. E olha só, gente, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Tá? Ela é bem tranquila, assim, de estar entendendo, tá? Então, beleza. Vamos aplicar aqui, né? No exemplo e ver como é que a gente calcula. Então, por exemplo, se eu quero calcular essa integral aqui, né? De 2x, 1 mais x ao quadrado, raiz disso, né? Dx. Ó, repara o seguinte, aqui eu posso estar chamando o meu 1 mais x quadrado de v, tá?
Então, o meu v vai ser o meu g de x, tá certo? Segundo o teorema ali. Então, se eu derivar o meu v, tá, com relação a x, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa de dv dx, vai ser a derivada de g, né? Que vai valer quanto? A derivada de 1 mais x², que é 2x. Tá certo? Então, repara o seguinte, ó, que aqui eu vou ter o meu g' de x, tá certo? E aqui, se eu chamar o meu f de x de raiz de x, eu tenho que essa parte aqui dentro, ela vai ser o meu f de g de x, né? Ou seja, o meu f de v, né? Então, a gente está nas condições aqui do nosso teorema, tá certo? Então, nesse caso, eu posso transformar, né, essa integral nessa daqui, ó, integral de f de v dv, né? Onde a nossa f ela vai ser a raiz, né? Então, vai ser integral de raiz de x, desculpe, raiz de v dv. Tudo bem? Aí, no caso, aqui é o seguinte, né? Como é que a gente calcula a integral aqui da raiz quadrada, né? É só você imaginar que a raiz ela pode ser escrita dessa outra forma, tá? E agora eu quero o quê, né? Eu quero saber o que que eu derivo, né, que dá isso aqui, né? Então, se você olhar lá na nossa tabelinha, mas também nem precisa, né? Acho que você pensar um pouquinho sai também. Mas, em geral, para funções desse tipo, a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui do lado de uma outra cor. Amarelinho aqui, talvez. Então, se você tiver x elevado a alfa, né? A, a primitiva disso, para alfa diferente de 1, né? Para não dar problema, que é dx, né? Então você tem que isso aqui vai ser x alfa mais 1 dividido por alfa mais 1, né? Que é o que a gente estava fazendo até agora há pouco, né? Só que com números naturais, né? Então nesse caso vai ser o quê? Vai ser meio mais 1, né? Que vai dar 3 meios. Vai dar v elevado a 3 meios dividido por 3 meios, né? Mais uma constante, que a gente coloca isso no final, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a... agora a gente pode dar uma invertida, né? Então, vai ser 2 que multiplica v, 3 meios por 3. E aí, a gente pode estar reescrevendo isso aqui da seguinte maneira, né? Então, aqui vai ser v ao cubo raiz quadrada, né? 3. E aí a gente volta ao que era o v antes, né? Que vai ser 1 mais x ao quadrado ao cubo raiz dividido por 3. Tá? Ok. Beleza, tem esse jeito e tem uma maneira que é mais popular de fazer esse cálculo, né? Que seria o seguinte, que seria você... Deixa eu repetir aqui embaixo. 2x raiz de 1 mais x quadrado dx. Tá? Uma maneira mais popular é o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, só que de um outro jeito, né? Usando a notação de Leibniz, né? Então, a mesma coisa, você vai chamar o seu de v 1 x quadrado e aqui você vai calcular o dv dx, né?
que vai ser a derivada disso, que vai ser 2x. E aí o que que você faz, né? Você faz um negócio que agora, tipo, vai fazer sentido, né? Que você pode escrever dv como sendo igual a 2x dx. E aí o que que você enxerga aqui, ó? E o seguinte, né? Que você pode escrever essa integral como sendo integral de 1 mais x quadrado, 2x dx. E aí você tem o quê, né? Que você tem que isso aqui é o seu v, né? E isso aqui é o seu dv, tá certo? E aí você troca, né? Então isso aqui agora vai ser integral de raiz de v, dv, e repete tudo que foi feito lá em cima para calcular isso, tá? Aí tem dessas duas formas, né? Em geral, essa forma aqui faz mais sucesso, tá? Talvez pelo fato de você ser mais, talvez mais rápido, né, de fazer as contas. Muito bem. Aí, beleza, né? A gente tem esse exemplo, aí tem... eu esqueci de colocar constante no fim, né? Mas aqui você tem que colocar constante no fim, tá certo? Mais uma constante. Sei lá, K, C, tá? Aí você vê o que fica melhor, tá bom? Ok, e aí a gente tem o nosso um outro resultado, né? Que é para quando a gente. É a regra de substituição para quando temos integrais definidas, tá? Que você faz um ajustezinho, que é o seguinte. Um ajuste nos limites de integração, que é basicamente a mesma coisa, né? Só que os limites de integração eles vão mudar, né? Que aí, no caso, você tem que considerar os limites de integração aplicados na função que está dentro aqui, né? A função g de x. Tá certo? Ok. Então, vamos olhar mais um exemplo, né, de como a gente pode fazer esse cálculo. E vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Aí nas notas tem mais exemplos, tá? Aí vocês podem estar olhando lá para adquirir mais repertório, né? Ver outras maneiras, né, de fazer também, né, com outros exemplos. Então vamos lá, ó. Vamos calcular a integral de 1 até e de ln de x sobre x dx. Então a primeira dificuldade aqui é a gente determinar o que que é o que, né? O que que é a f e o que que é o g. Então, você pode encarar o seguinte, ó, que no caso a nossa f, ela ela vai ser a seguinte função, que aqui já vai ficar um pouquinho chato de escrever, mas vem comigo que vai dar certo, ó. Que eu vou ter que vou ter que trocar a variável, né? Que no caso eu vou colocar f de y igual a y dividido por x, né? Ou y vezes 1 sobre x, tá certo? Porque o que que eu quero fazer, né? Eu quero pegar o que está aqui dentro, né, da função e colocar aqui em cima, né, multiplicando, tipo, como eu posso dizer, né, multiplicando 1 sobre x, né? Então, por exemplo, se eu tiver f de 0, vai dar 0 sobre x, que é 0. Se eu tiver f de 1, vai dar 1 sobre x. Se eu tiver f de 2, vai dar 2 sobre x e assim por diante, né? Ok. Aí, o que que a gente tem, né? Então, a gente tem que a nossa g, ela vai ser
f de x, desculpe, vai ser ln de x, tá? Então a nossa g, bem esquisito isso aqui, né? Nossa g de x, ela é ln de x, tá? Bom, aí temos o seguinte, ó. Ahn, não, eu acho que eu fiz coisa errada aqui, gente. Fiz coisa errada sim. Olha só. Aliás, eu preciso. Ó, na próxima aula vou fazer uma errata aqui também. Na verdade, a nossa f, ela vai ser a função identidade? Acho que é, né? Vamos dar uma olhada aqui. Será que dá certo eu colocar identidade? Bom, se eu colocar identidade e colocar a minha g, então vamos lá, ó. Vou colocar identidade, beleza? Então, aí eu vou fazer o seguinte, ó, f de... E vou chamar g, né, de... Olha só, gente. A g de ln de x. Foi só um descuido mesmo, né? Que aí, quando eu calculo esses dois, isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar o próprio ln de x, que não vai ter interferência nenhuma. Só que quando eu calculo a derivada disso daqui, a derivada do g, vai ser 1 sobre x, né? 1 sobre x. Então, quando a gente junta as duas coisas, vai dar f de g de x vezes g' de x. Isso daqui vai ser igual a ln de x, que multiplica 1 sobre x. Ou seja, a mesma coisa que isso aqui. Olha só, então a f era a identidade mesmo. Tá? Aí eu cometi esse equívoco aqui no início, né? Que estava meio estranho mesmo, né? Porque eu tive que trocar a variável, e aí não era mais uma função de uma variável, era de duas, né? Então, foi uma besteira danada, né? Então, na verdade, é isso aqui que está correto agora, viu, gente? Então, beleza. Então, vamos continuar calculando, né? Então, o que que acontece agora, né? Então, vamos agora calcular. Então, a gente tem aqui o seguinte: uma vez determinado isso, você pode fazer de outro jeito, se você quiser também, né? Você pode, no caso aqui, chamar o v de ln de x, né? E aí você calcula o dv dx, que vai ser 1 sobre x, né? E aí você tem que o seu dv, ele vai ser igual a dx sobre x, né? Que é basicamente isso, né? Então, aí você vai ter o quê, né? Que a nossa integral aqui de 1 até e ln de x sobre x, dx, né? Vai ser igual à integral de... Aí a nossa g, né? Agora a gente vai aplicar a nossa g nos limites de integração, né? Então aqui vai ser ln de 1 e aqui vai ser ln de e, né? E a gente troca, né? Então, no caso, o nosso f é... Aí, beleza. Aí, como a gente tem... Agora a gente tem f de v, né? Então, a gente tem f de v... Não, agora tá certo, né? Porque vai ser f de v. Então, eu estou colocando o v aqui no lugar do g de x, né? Então, vai ser o v. Só v. Tá certo? F de v, que vai ser só o v. E dv, né? Aí, resta calcular, né? Então, o que que é ln de 1, né? ln de 1 vai ser zero.
E ln de e é 1, né? E aí você tem essa integral aqui agora, tá? Então aqui você vai ter o seguinte, né? Que isso daqui vai ser v ao quadrado sobre 2 aplicado em 0 e 1, né? Que vai ser exatamente meio menos zero, que é igual a meio, tá? Então, beleza, né? Então, a gente calcula dessa forma. E tem uma outra forma também que você pode calcular. Caso você ache meio complicado substituir esses limites de integração, você pode fazer todo o cálculo, né? Por exemplo, você encara isso aqui como sendo uma integral indefinida, né? Então, você vai lá, né? Pega a integral de, 0, de 1 até e de ln de x sobre x dx, né? Aí, vamos calcular o que é a integral indefinida, né? Então, vai ser ln de x, x dx. Aí, isso aqui você viu que pode ser transformado em v dv, tá? Onde o v, ele é ln de x, né? E quando você calcula isso, vai dar v quadrado sobre 2, né? Mais uma constante, tá? Ok. Aí, beleza, né? Então, a gente substitui aqui pelo que ele significa, né? Então, vai ser ln de x ao quadrado, né? Dividido por 2 mais uma constante. E aí você volta, né? Então, calcular isso daqui é igual ao quê? A uma primitiva, né? Então, eu posso pegar essa primitiva aqui, né? Vou colocar o quadrado aqui. Bom, vou deixar assim só para deixar claro que é só o ln que está ao quadrado, né? Aplicado em 1e, né? Aí, no caso, eu posso esquecer do k, né? Porque basta ser uma primitiva, então vou pegar uma primitiva com constante zero. E agora fazer o cálculo, né? Então, aqui vai ser ln de e ao quadrado, né? Dividido por 2, menos ln de 1 ao quadrado dividido por 2, né? Então, ln de e vai ser 1, então 1 ao quadrado é 1, então é meio. Aqui ln de 1 é zero, e mesma coisa, tá? Então, você pode ir por esse caminho aqui que é diretão, né? Que aí você tem que tomar cuidado e trocar os limites de integração, aplicando a g, né? A função que está dentro aqui nos limites originais. Ou você calcula tudo, acha a primitiva, né? Começou com x aqui, vai ter que ter x aqui também. E aí depois você calcula nos limites originais. Então tem esses dois caminhos. Tá certo, gente? Então é isso. Então, como essa semana a gente só teve esta aula, né? Então a gente finaliza por aqui. Se cuidem, cuidado aí com o Covid, né? Com doenças respiratórias, ainda mais nessa época de frio, tá? E até a próxima.